Irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, comecemos o nosso serviço de liturgia da Santíssima Trindade, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, irmãos. Amém. A nossa liturgia será em Gálatas. Abrir a escritura em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Leremos do 1 ao 12. Gálatas 5, do 1 ao 12. Gálatas capítulo 5, do 1 ao 12. A Escritura diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porquanto, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento levará toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilaços que vos incitam à rebeldia. Vamos orar, irmãos, pedir a bênção de Deus para o nosso culto. Senhor nosso Deus que estás nos céus, nós queremos te dar graças a Deus, porque o Senhor permitiu, Pai, que subíssemos à tua casa para te adorar em espírito e verdade. Também, Senhor, queremos te rogar, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja de todo mal, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, dos teus filhos, que o Senhor também, ó Deus, abençoe o culto que está começando agora, Pai, lá em Prazeres. Te agradecer, Pai, a escola dominical e o curso solene realizado hoje pela manhã em Camaragibe. Abençoa, Pai, as congregações, ó Deus. Abençoa o teu povo, Pai. Recebe nossos louvores, nossas preces. Fala, Deus, através da bendita palavra, Pai. E também comunica graça através da bendita Eucaristia. E rogamos isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Está os santos, irmãos. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, pleno estão os céus e a terra da tua glória. Glória seja a ti, Senhor. Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos cantar? Glória
É teu povo, irmãos. Gálatas 5, irmãos, do 13 ao 26. Gálatas 5, 13 ao 26. Gálatas 5, 13 ao 26. A Escritura diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis de liberdade para dar ocasião à carne, semelhante servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja no vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza lasciva, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém, irmãos. Vamos ler a lei de Deus, irmãos. Ler a lei de Deus. A Escritura diz o seguinte: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Nós adorarás e lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso,
que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o fora as tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não matarás. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não adulterarás. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não furtarás. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Irmãos meus, assentados, vamos cantar o Kyrie, né? Gálatas, irmãos. Gálatas 5. Irmãos, uma das coisas que o crente ele precisa entender é o seguinte: é verdade que o nosso velho homem está morto? É sim. Certo, é sim. É verdade, como diz no verso 24, que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne
com suas páginas de concupiscências? É sim. É verdade, sim. Então, irmão, vamos entender uma coisa clara. Uma coisa é o velho homem, outra coisa é a velha natureza. Tá? E às vezes há uma certa confusão na cabeça de algum irmão ou outro sobre essa questão aqui. Então, quando a gente vê, irmãos, todas as advertências que a palavra de Deus nos traz sobre o que nós devemos combater na velha natureza, sobre o que nós devemos combater, sabe? Que a gente deve andar no Espírito. Às vezes, um irmão ou outro pode não compreender, porque na cabeça dele, ele pode achar, mas o velho não está morto? Tá. Então, quais as razões dessas admoestações? Por exemplo, nós vemos aqui no verso 17, olha aí, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, olha só, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma declaração de Paulo, onde a Escritura fala, irmãos, que há sim uma guerra, em nós. E que a gente precisa atentar, irmãos, para isso. Por quê? Porque quando a gente não atenta dessa realidade dessa guerra que há em nós, o Espírito militando contra a carne militando contra o Espírito, muitas vezes nós podemos se baixar as nossas armas espirituais, que Efésios fala. Certo? E às vezes, irmão, a gente fica pensando, mas como é que tal pessoa pode cair? Como é que tal pessoa pode fazer tal coisa? E a gente fica interrogando. Porque, irmãos, a gente acaba desenvolvendo uma ideia que ela precisa ser corrigida, de que pelo fato de nós sermos regenerados, é como se, mesmo que eu baixe a guarda, mesmo que eu não me preocupe, sabe, em guardar a lei de Deus, eu não vou cair em pecado. E isso é ilusão, irmãos. A gente tem o exemplo de Davi, certo? Nós temos o exemplo de Pedro, que depois de dizer o que disse, não é? Tu és o Filho do Deus vivo, não é? Depois daquele momento, quando o Senhor falou que queria morrer, ele disse, não, de hipótese nenhuma. E o Senhor repreende-o, não é, irmãos? Nós temos o próprio Pedro também, como nós estamos estudando, né? Que por ocasião da prisão do Senhor Jesus, negou o Senhor Jesus, certo? Nós temos, irmãos, o próprio apóstolo Paulo, que como ele fala lá em 2 Coríntios 14, ele recebeu um espinho na carne para que não se vangloriasse das coisas que ele viu. Então, irmãos, a gente não pode, sabe, simplesmente viver a vida cristã achando que, o meu velho homem está crucificado. Amém, verdade é. Mas nós temos ainda uma velha natureza, que Paulo lá em Colossenses, Paulo diz, mortificai vossa velha natureza. Então, irmãos, nós devemos ter cuidado, irmãos, porque, essa verdade que a carne milita contra o Espírito contra a carne, entendeu? Ela é real, irmãos. E se você olha o verso 19, até o verso 21, a Escritura vai apresentar, irmãos, quais são os frutos da carne. Vai apresentar quais são os frutos da carne. A partir do 22 vai apresentar quais são os frutos do Espírito. Mas o que eu quero que você entenda, irmãos, é essa demonstração do verso 17. Que essa guerra é real. Que essa guerra que nós travamos é real. Sabe, você não pode baixar a guarda. Irmão, Satanás nos tenta de acordo, sabe, irmão, com a nossa predisposição. Quantos aí já caíram porque se tornaram vaidosos? Quantos aí já caíram porque baixaram a guarda? Quantos casamentos já foram desfeitos porque o homem e a mulher não cumprem seu papel conjugal estabelecido lá em 1 Coríntios 7? Quantos? Quantos filhos são revoltados dentro de lares cristãos porque os seus pais, por quererem ser legalistas demais, entendeu? Acaba irritando os seus filhos. Enquanto a Escritura em Efésios diz o que deve ser feito. Quantos filhos de crentes acabam desonrando seus pais, não guardando o mandamento? Então, irmão, a gente precisa parar
a gente precisa ter senso, sabe, do seguinte: se nós não vigiarmos, essa guerra que existe dentro de nós não vai prevalecer. Infelizmente não vai ser quem era para prevalecer. Então vamos ter cuidado, irmão, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. Nossa salvação é eterna, glórias a Deus por isso. Nosso velho homem está morto, enterrado, e não vai ser ressuscitado. Entretanto, até nós sermos glorificados, nós habitaremos sim na carne. A não ser aqueles que já morreram em Cristo, né, e foram promovidos, estão fazendo parte da igreja triunfante. Mas enquanto nós fizermos parte da igreja militante e suplicante, certo, irmãos? Essa guerra interior, ela vai existir. E nós precisamos ter essa ciência. Nós precisamos parar e pensar, irmãos, nisso. Então, irmão, vamos baixar nossas cabeças, vamos orar a Deus. Vamos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Senhor nosso Deus que está aí nos céus, nós queremos, ó Pai, te rogar, ó Deus, em nome do Teu Filho, que Tu tenhas misericórdia de nós, ó Deus. Que o Senhor perdoe nossos pecados, ó Pai. Que o Senhor perdoe, ó Deus, muitas e muitas vezes a nossa negligência, quando nós, ó Deus, deixamos de levar essas verdades em conta, esquecendo, ó Pai, esquecendo daquilo que a Tua palavra nos diz, que há de fato de verdade essa luta, que nós devemos mortificar, ó Deus, a nossa velha natureza, que por muitas vezes nós não estamos dando atenção às exortações da Tua palavra. Nós queremos te rogar, Pai, em nome do Teu Filho, que o Senhor perdoe nossos pecados, ó Deus, que o Senhor nos torne, Pai, pessoas atenciosas ao que Tua palavra nos diz. Também te peço, Pai, que o Senhor perdoe o pecado dos Teus santos lá de prazeres, de Camaragibe, ó Deus, Teu povo que já se reuniu hoje de manhã. Tem misericórdia, Pai, dos Teus santos, ó Deus, que fazem parte de igrejas infiéis. Que o Senhor, Pai, no Teu devido tempo, que o Senhor os tire da operação do erro. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Recebe, Pai, o nosso culto. Nos protege, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. E a Escritura diz, né, irmão, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Bora ler as Escrituras, irmãos. Gálatas, capítulo 1, do 1 ao 5. Gálatas, capítulo 1, do 1 ao 5. Gálatas, capítulo 1, do 1 ao 5. A Escritura diz o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós e outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos. Vamos colocar de pé, irmãos. Nós vamos cultuar a Deus de duas formas, né? Nós vamos cantar e também entregar nossos dízimos e nossas ofertas. Sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais.
oportunidade, irmãos, que peço a Deus graça e sabedoria, né? Para que os dízimos e as ofertas possam ser usados naquilo que a Escritura determina. Vamos orar, irmãos. Amém. Eleve os seus corações. Nós elevamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Porque é certo bom assim fazer. Amém, irmãos. Podem sentar. Sofia. Sofia, minha filha, que dia da semana devia ser guardado como dia santo no Velho Testamento? O sétimo dia era o sábado do Antigo Testamento. Amém. Joana. Joana, minha filha, que ação ilustra a ceia do Senhor? Amém, minha filha. Cris. Cris, meu filho, o que pedimos em sexto lugar? Que não nos deixe cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém, meu filho. Pecado assim no maior, né, Maria? Mari, minha filha, não poderão os crentes verdadeiros cair do estado de graça em razão de suas imperfeições e das muitas tentações e pecados que os surpreendem? Os crentes verdadeiros, sustentados pelo amor de Deus, pela união com Cristo, pela intercessão de Cristo, não perderão a salvação, pois eles são preservados pela fé e pelo poder de Deus. Amém, meu filho. Deus seja louvado. Ruth. Ruth, minha filha, como faz Cristo a sua intercessão? Cristo intercede por nós no céu, defendendo os crentes e trazendo paz e consciência e permitindo acesso ao trono do céu. Amém, meu filho. Irmãos, Gálatas 1, de 6 a 10. Gálatas 1, de 6 a 10. Gálatas 1, de 6 a 10. A Escritura diz o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o Evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o Evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Mesmos assentados, irmãos, vamos cantar. Senhor é fiel e da sabedoria
Irmãos, pela graça de Deus, o que eu quero trabalhar hoje com os irmãos é a seguinte tese: exortações para os cristãos da Galácia, que servem também para nós. Então, irmãos, a arte do inimigo é se disfarçar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. 2 Coríntios 11:4 vai dizer isso. Sendo assim, precisamos alertar os eleitos de Deus que existem armadilhas malignas que obstruem o desenvolvimento na fé, tornando indispensável um constante cuidado para manter acesa a chama da fé. Pela graça de Deus, vamos tratar hoje sobre as exortações que tanto serviram para os cristãos da Galácia, quanto servem para a igreja hoje em dia. Porém, irmãos, antes de vermos o que a Escritura nos ensina, eu quero considerar com os irmãos algumas informações sobre o livro dos Gálatas. Então, olha só, irmãos, nós temos aqui algumas questões que é necessário que a gente tenha discernimento, tá? Hoje, segundo os estudiosos, né, mais atuais, e também pelos estudos da arqueologia, se sabe que Paulo escreveu essa carta às igrejas da Galácia do Sul. Tá? Houve durante muito tempo um debate se era para as igrejas da Galácia do Norte ou da Galácia do Sul. A Galácia é uma região. Tá? Então hoje, irmãos, os estudiosos, né, eles chegam à conclusão de que Paulo escreveu a carta aos Gálatas à Galácia do Sul. E a data, irmãos, aí ainda continua tendo uma discussão. Tá? Essa questão da Galácia do Sul foi resolvida, mas vai ter exegetas que vai dizer que Paulo escreveu essa carta depois do Concílio de Jerusalém, e vai ter exegetas que vai dizer que Paulo escreveu essa carta antes do Concílio de Jerusalém. Certo? Então a gente vai seguir ali, irmãos, que Paulo escreveu essa carta, sim, antes do Concílio de Jerusalém. Tá? Havia, irmãos, um problema específico na Galácia. Tá? E que problema específico era esse? Agora, é necessário também que a gente tenha o discernimento de quê? Que a gente está aqui num período de transição. Tá? O Senhor Jesus tinha vindo, o Senhor Jesus tinha morrido, o Senhor Jesus tinha ressuscitado, o Senhor Jesus tinha sido assunto aos céus. Certo? A igreja cristã estava crescendo. Só, irmãos, que até o presente momento você não tinha ainda nenhuma determinação de cunho universal para a igreja. Já que essas primeiras determinações vai ser dadas no Concílio de Jerusalém. E a gente vai trabalhar, irmãos, com a data anterior ao Concílio de Jerusalém. Certo? Então, o que é que estava acontecendo? Qual é a situação do mundo? É necessário que a gente tenha essa compreensão. Tá? Então, observa. Quem dominava o mundo na época era o Império Romano. Certo? O Império Romano tinha os seus deuses. E o Império Romano tinha a seguinte política, a Pax Romana. Ele conquistava determinada região e ele dizia, olha, conquistamos, bora agora pacificar isso aqui. Como é que se pacificava isso aqui? Ou vocês se submetem por bem, ou vão se submeter por mal. Certo? Se vocês se submeterem por bem, vocês terão todos os benefícios do Império. Como, por exemplo, haverá combate à criminalidade, haverá um serviço eficiente de correio, há combate da pirataria nos mares, há estradas, o Império faria estradas, que até algumas delas até existem no dia de hoje, para interligar. Agora, o que é que se quer? Que se venere o imperador, que se deva obediência a Roma. Você tem seus deuses? Temos sim. Então agora, além de seus deuses, adore esses deuses aqui. Então, irmãos, você não teve problema com os gentios. Porque os gentios já adoravam seus deuses, e os gentios disseram, bom, eles nos conquistaram de fato de verdade, mas pacificaram o mundo, tem benfeitorias, caso a gente se submeta ao império, e a questão é adorar o imperador, a questão é adorar os deuses do império, não tem nenhum problema. Só que havia um povo, eu quero que vocês prestem atenção nisso, havia um povo, que o império tinha problemas com esse povo de forma específica. E que povo era esse? Os judeus. Então, o império concedeu aos judeus, como privilégio único, que os judeus não precisariam adorar os deuses do império.
causou alguns problemas, principalmente judeus que habitavam em outras partes do império. Por quê? Porque toda vez que acontecia uma desgraça, uma seca, uma peste, uma inundação, algo assim, era atribuído à raiva dos deuses. Então, quando você tinha lá um grupo de pessoas que não se submetia àqueles deuses, eles acabavam sendo mal vistos pela população. Entretanto, a própria população sabia que o imperador concedeu aos judeus que eles tivessem esse privilégio diferenciado. Então, preste atenção. A situação do primeiro século é essa. É o Império Romano que domina, é o Império Romano que quer estabelecer a Pax Romana, é o Império Romano que quer estabelecer benefícios, caso as populações se submetam, ou então vai todo mundo ser crucificado, caso não se submetam. Aí você tinha o único povo que foi concedido um direito diferenciado, que foi justamente aos judeus. Está claro isso para os irmãos? Então, observe. No primeiro momento, quando a gente olha lá o livro de Atos, o Império Romano não persegue os cristãos. Por que não persegue os cristãos? Porque o Império Romano achava que o problema do cristianismo nada mais era do que o problema de partidos judeus. Lembre-se que naquela época você tinha fariseus, saduceu, zelote, essênios. Então o cristianismo seria mais um partido. Certo? Mas qual é o problema? O problema é quando os gentios começam a se converter a Cristo. E se os irmãos estão lembrados daquilo que Paulo fala lá em Tessalonicenses, não é? Que aqueles que se convertiam a Cristo deveriam deixar os seus ídolos e servir ao único Deus vivo e verdadeiro. O problema, irmãos, começa a acontecer quando os gentios começam a professar fé em Cristo e começam a ter um procedimento semelhante aos judeus, de só adorar um único Deus. Então isso começa a gerar problema. Então preste atenção. Você já tinha os judeus que eram mal vistos pelos povos, por não adorar outros deuses e terem uma exceção de adorar o seu Deus. E agora você tem gentios que estão se convertendo a Cristo, que estão sendo trazidos para Cristo e que estão adorando somente a Deus. Então isso começa a gerar problema. Começa a gerar problema. Além de todo esse problema, você vai ter algo bem específico na Galácia. Qual que é que você vai ter bem específico na Galácia? Alguns irmãos vêm de Jerusalém e eles chegam lá para os gentios da Galácia e dizem: olha, vocês estão servindo o único Deus verdadeiro, não estão? Estamos. Vocês têm que se circuncidar-se. Vocês precisam e devem ter os sinais identitários que vocês agora fazem parte do povo de Deus e que vocês agora são Israel de Deus. Irmãos, é contra isso que Paulo vai combater. Alguém poderia dizer: mas Paulo, qual o problema, Paulo? Qual o problema? Os judeus que são zelosos da lei, que professam fé em Cristo, que não continuam seguindo as tradições, qual o problema? O problema, irmãos, é que Paulo vai dizer que se eles se deixassem circuncidar, eles estavam renegando a Cristo. Por quê? Porque a gente precisa entender o seguinte, irmãos. A circuncisão, ela fazia parte, era o sinal identitário do povo de Deus na antiga aliança, antes da cruz. A circuncisão não é mais o sinal identitário do povo de Deus depois da cruz. Então, observa cá. A gente vai trabalhar algumas exortações que Paulo vai trabalhar com o povo, com os Gálatas, sobre isso. E é interessante, irmãos, que eu quero que vocês percebam como é o linguajar de Paulo sobre isso.
Sabe? Aquilo que hoje em dia a gente poderia dizer, qual é o problema? Qual é o problema, Paulo? Paulo vê sim problema. A gente leu agora há pouco, não foi? Lá no capítulo 5, não é? O seguinte, o verso 2: Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifica todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificados na lei, na graça decaístes. Isso é muito pesado. Então, observa, Paulo está tratando isso, Paulo está dizendo, olha, se você deixar circuncidar, a realidade é essa. Então a gente pode perguntar, mas Paulo, qual é o problema, Paulo, deles terem o sinal identitário? Mudou, irmão. O sinal identitário mudou, não era mais a circuncisão. O sinal identitário da entrada do povo de Deus, da entrada de um homem no povo de Deus, era o santo batismo. E eu quero trabalhar com vocês, irmãos, algumas exortações, como eu falei agora há pouco, e também eu quero que você perceba, irmãos, o seguinte, o quanto a gente hoje em dia, a gente acaba fazendo concessão. O quanto hoje em dia a gente pode acabar fazendo concessão de coisas que são importantes e sérias, mas a gente, por querer viver uma espécie de paz, a gente acaba fazendo concessão que jamais o apóstolo faria. Então a primeira exortação que eu quero trabalhar com os irmãos, que também serve para nós, é repreensão contra o abandono da verdade. Veja aí os versos 6 e 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Irmãos, preste atenção no que Paulo está dizendo. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Mas é como eu falei agora há pouco. Alguém poderia dizer, ô Paulo, mas que outro evangelho? Paulo, esse pessoal que desceu, vamos entrevistar Paulo, né? Paulo, esse pessoal que desceu, está mandando os cristãos gentios, os cristãos de origem gálata, adorar outros deuses? Não. Está mandando eles terem comportamentos equivocados? Não. O que é que eles estão falando? Que eles precisam circuncidar. Que eles precisam obedecer os sinais identitários do povo judeu. Que eles precisam agir como se fossem prosélitos. E por causa disso, Paulo, tu estás falando que eles estão passando depressa daquele que chamou na graça de Cristo para outro evangelho? Paulo vai dizer sim. E aqui, irmãos, eu quero fazer a primeira aplicação. Às vezes, irmãos, a gente lida, né, e não tem nenhum peso de consciência. Por exemplo, quando a gente pega, bota no YouTube, quando a gente pega, liga a televisão, quando a gente pega, sei lá, assiste um vídeo, ouve uma música, que o que está sendo ensinado na pregação, o que está sendo ensinado no vídeo, o que está sendo ensinado na música, é algo que vai contra a Escritura. E a gente simplesmente, irmãos, isso não mais nos incomoda. A nossa mente está cauterizada. A gente acha que no final das contas, sabe, não tem problema nenhum. Mas sabe o que é interessante, irmãos, e curioso nisso tudo? É que quando você vai e você compreende o contexto histórico aqui da carta de Gálatas, você vê Paulo não tendo essa postura. Você vê Paulo dizendo, olha, se vocês deixar circuncidar-se, da graça vocês caíram. Peraí, Paulo, não é para tanto, Paulo, é para tanto isso, Paulo. Que radicalismo é esse, Paulo? Mas Paulo diz isso. Paulo diz, isso é outro evangelho. Sabe o que é que me chama a atenção nisso tudo, irmãos? É que quando a gente olha, eu volto a dizer, quando a gente olha aqui, e que a gente percebe a seriedade do evangelho,
E a gente começa a perguntar, irmão, será que nós estamos vivendo essa seriedade do Evangelho hoje em dia? Será? Eu pergunto, será que você tem vivido essa seriedade do Evangelho hoje em dia? Você vê, irmão, que essa seriedade do Evangelho, Paulo só não fala aqui. Você vai dar para 1 Coríntios 15, verso 2. Eu peço que os irmãos abram as Escrituras. Paulo vai dizer isso, ó. 1 Coríntios 15, verso 2. Paulo vai dizer isso aqui, ó. Observa aí. Paulo vai dizer isso aqui, ó. Eu vou começar do verso 1, tá? 1 Coríntios 15, verso 1. Irmãos, venham lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se... Essa condicional aqui quer dizer muita coisa. Se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenha escrito em vão. Então, você observa, irmãos, aqui em Coríntio, aqui em Gálatas, entendeu, irmãos? A postura de Paulo, a firmeza de Paulo. Irmãos, isso é sério. Quando você faz concessão à heresia, quando você faz concessão, sabe, dizendo que, isso é outra opinião. Olha, os teólogos hoje em dia inventaram certas coisas, sabe? E uma das coisas absurdas, no meu modo de ver, que inventaram, foi a classificação de doutrinas primárias, doutrinas secundárias, doutrinas terciárias, terciárias, sei lá como se chama, sabe? Aonde o pessoal começou a estabelecer um cano dentro do cano. Onde o pessoal começou a dizer que há doutrinas mais importantes do que outras. Onde o pessoal começou a dizer, olha, disso aqui a gente não pode dividir, mas nisso aqui, a gente pode divergir, cada um tem sua opinião. Isso é errado, irmãos. Porque todas as doutrinas da Bíblia são encadeadas. Pensa aí numa corrente. Pensa numa corrente. Cada encadeamento daquele é encadeado. Se você tora um encadeamento daquele, você separa. Se você tora outro encadeamento daquele, você se separa. Você faz 3 divisões. Se você começa a torar cada encadeamentozinho daquele ali, você vai ter vários pedaços de corrente. Você não tem mais uma corrente. Então não tem doutrina mais importante do que outra. O que nós temos hoje é rebelião contra a Escritura. É o irmão que olha e ele diz, realmente a Escritura diz isso, mas o que a minha placa denominacional diz é o que é mais importante. E às vezes, irmãos, a gente tem ouvido e tem cantado, sabe, músicas de pessoas que desprezam a palavra de Deus. Quando eu preguei aqui na igreja, a última vez que eu estive aqui em Arthur, que eu preguei sobre Samuel, os irmãos estão lembrados, né? O que foi que Samuel falou para Saul? É mais importante obedecer do que sacrificar. Então, irmãos, a pergunta que nos podem perguntar, Paulo, tu está sendo radical demais? Não, Paulo. Paulo, o pessoal desceu aqui, Paulo, Paulo, o pessoal desceu aqui, O pessoal não está dizendo que é para o pessoal ir adorar outros deuses, não estão dizendo que é para eles se prostituírem, não estão dizendo, não, só está dizendo, Paulo, que eles precisam circuncidar, sabe? Aí outra coisa, Paulo, esse parecer aqui, alguns irmãos lá em Jerusalém pensam desse jeito, Paulo. Mas Paulo é firme, irmãos. Paulo é firme. Paulo é firme na doutrina. Porque, irmãos, olha, essa conversa de dizer que doutrina secundária, doutrina de terceira qualidade, essa conversa, o erro vai entrando dentro da igreja. O erro vai entrando dentro da igreja. Você olha a história do mundo, você vê igrejas que outrora foram fortes na Europa, são igrejas que são vendidas, o quê? Para ser boate, para ser qualquer outra coisa. Igrejas com 2, 3 pessoas, e pessoas já velhas, já idosas. Aí você diz, ora, como é que uma igreja dessa, centenária, de 300, 400 anos, chegou numa realidade dessa? Como? Mas sabe como, irmão? Você vai fazer um levantamento, você vai ver que essas igrejas,
essas instituições começaram a ceder. Sabe, isso aqui não tem problema, isso aqui não tem problema, isso aqui não tem problema. A gente pode conviver em paz tendo assim, pode conviver em paz fazendo isso. E o erro entrou dentro da igreja de Cristo. Então observa, Paulo tem uma atitude firme. Paulo vai dizer: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha o que Paulo diz: querem perverter o evangelho de Cristo. Então a pergunta é, irmão, de quem é o cuidado? De quem é o cuidado, irmão? Veja só, eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pelas 3 congregações do Grande Recife. Eu louvo a Deus quando eu vejo nossa comunhão. Sabe, eu estou aqui, pregando para vocês. Eu estou aqui hoje em Arthur. Mas, eu fico sossegado e tranquilo com aquilo que está sendo pregado lá em Prazeres. Eu fico sossegado e tranquilo com aquilo que foi pregado hoje de manhã lá em Camaragibe. Sabe? Eu fico sossegado e tranquilo. Mas por quê, irmãos? Por quê? Porque Deus seja louvado, irmãos, entre nós existe aquela ideia de uma só fé, uma só doutrina. Mas vocês já imaginaram, irmãos, se eu estivesse aqui pregando e me chegasse a notícia: olha, o irmão que foi escalado para pregar lá em Prazeres, ele pregou dizendo que a palavra de Deus contém erros, que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, e que ela tem erros históricos, que ela tem erros geográficos. Se eu ficar sabendo, lá em Camaragibe, o irmão falou que Gênesis de 1 a 11 é mito, não é verdade, que a queda não foi histórica. Já imaginou, irmãos? E já imaginou se nós chegássemos aqui e disséssemos: não, isso não tem problema não, isso só é mais uma variante, porque dentro da teologia essas variantes existem, então o irmão só está seguindo essa variante. Aí eu pergunto, irmão, vocês acham que as congregações subsistiriam? Elas não subsistiriam. Elas não subsistiriam. Se alguém chega e diz: olha, o irmão estava lá pregando, sabe, que Jesus não é o único caminho que levou-me a Deus. Jesus é um caminho. Tem outros caminhos que podem levar o homem ao sagrado. Isso acaba a igreja, irmão. Isso acaba a igreja. E observe, irmãos, que volto a dizer, se você vai para o contexto, o que esse pessoal que tinha descido de Jerusalém, que estava pregando, não era algo assombroso não. Não era algo escabroso não, aos nossos olhos. Ele simplesmente estava dizendo: qual é o problema deles circuncidarem? Só que Paulo foi incisivo: se circuncidar, da graça decaístes. E aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção para vocês disso, irmãos. Quantas e quantas vezes nós estamos abrindo nossas portas para entrar de erro? Aí você pode dizer: mas pastor, eu não estou abrindo minha porta. Olha, lá em casa mesmo eu sou muito chato com Dona Vânia, que está aqui. Em que aspecto? Música. Entende? Por quê? Porque eu digo: Vânia, isso é heresia. Se liga nisso aí, isso é heresia. Porque, meu irmão, se você não faz isso, a música, sabe, irmãos, ela tem um poder. Eu quero que você entenda. Quando eu estou pregando para vocês, quando for amanhã, talvez quase nada do sermão de hoje à noite seja lembrado. Uma coisa ou outra. Mas se você aprende uma música elétrica, e se aquela música elétrica ela for gostosa de se ouvir, ela tiver um ritmo gostoso, um arranjo de baixo bonito, entendeu? Um arranjo de guitarra, um solo de guitarra, uns contratempos na bateria, se você for músico, né? Se você não for músico, mas se aquilo ali for aquela melodia, for uma melodia agradável, uma melodia que dá tranquilidade, e se a letra for fácil, você se vai pegar, irmãos, cantarolando aquela música sem querer, e às vezes aquela música é uma heresia, e aquilo começa a entrar dentro do teu inconsciente, sabe? E você agora começa inconscientemente a refletir aquela verdade errada teológica. É assim que o erro entra.
Então, irmãos, a gente tem que vigiar. Não é besteira, irmão. Qualquer coisa que sai da palavra de Deus não é besteira. Porque o erro começa assim, irmão. O erro começa assim. O erro começa um grãozinho de erro que você deixa. Sabe? Aí aquele grãozinho chama outro grãozinho. Sabe como é que é? Aí aquilo chama outro. Aí o que acontece às vezes é que você não tem a preparação técnica. Eu sei, irmão, que isso é a parte chata de ser pastor. Minha mulher que aguenta. Mas é minha obrigação. Sabe, muito irmão não tem a preparação técnica. Olha aquela questão. Para muito irmão, Jesus e Genésio é a mesma coisa. Entendeu? Jesus e Genésio que vem caldo de cana é a mesma coisa. Então, para. Não é besteira. Não é besteira. A gente tem que tomar cuidado. E Paulo vai dizer isso aqui, né? O qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam querem perverter o Evangelho de Cristo. Aí você pode dizer, que querem perverter o Evangelho de Cristo? Hoje eu estava vendo, irmãos, um recorte. O pessoal fez uma montagem, né, de um casal defendendo o pastoreado feminino e o reverendo Augusto Nicodemos embaixo falando contra o pastoreado feminino. Eu vi questão de assistir o recorte, o memozinho, né, que passa na feito shot, né? Entendeu? Irmãos, a argumentação absurda de quem defende o pastoreado feminino, o casal lá dizendo, sabe? E o que um casal jovem, né? Ele falando e ela falando, né? Então qualquer pessoa diz assim, ó, coisa boa, qual o problema? Aí muitas irmãs, sem saber, já estão contaminadas com o feminismo, começam a dizer, isso é machismo na Bíblia, não é? Quem nunca ouviu isso? Isso é machismo da Bíblia. Paulo era machista, Jesus era machista, onde a coisa está indo? Qual é o problema aqui? Qual é o problema aqui? Ser contrário a isso é errado. Aí quando você pega um pouquinho de história, antes do início do movimento feminista no mundo, não tinha nenhuma igreja no mundo, em qualquer lugar, que tivesse a ideia de pastora. Depois do movimento feminista, quando entrou dentro da igreja, começou a ter essa ideia de pastora, de apóstolo, de bispa, e por aí vai. Então, a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa parar e dizer, olha, se Paulo teve uma preocupação com isso, imagina se Paulo disse outras coisas. E eu acho, irmão, que 1 Coríntios 15 já basta, né? Só é salvo se retiverdes a palavra da como vou pregoei. Quem salva é o Evangelho Apostólico, irmão. Segunda exortação é o seguinte, irmãos, e continuando, né, essa temática, além de raciocínio, a segunda exortação é que a pregação que não é apostólica é maldita. A pregação que não é apostólica é maldita. Veja o que a Escritura diz. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega evangelho que vá além. Observa, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, maldita. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Veja o que Paulo está dizendo. Então você para e pergunta, tais coisas que estão sendo ditas hoje correspondem à palavra de Deus? Tais músicas que estão sendo cantadas correspondem à palavra de Deus? Tais músicas antropocêntricas correspondem à palavra de Deus? Corresponde à palavra de Deus? O cara faz uma música, o disco todinho, o cara mal fala de Jesus, mal fala de Deus. A moda agora é não falar subjetivamente. Que você não sabe se o cara está falando com uma mulher, se o cara está falando com alguém que gosta, se o cara está falando para Deus. É uma música que serve para qualquer ocasião. Entende? Você vê pregações que passam, pregações que enfeitam, pregações que não refletem aquilo que a Escritura diz. O que é que a palavra de Deus fala, irmão? O que é que a palavra de Deus fala? Mas vamos supor que fosse um anjo. Vamos supor que um anjo viesse para cá. O que é que Paulo está querendo dizer? E vamos supor, irmãos, que esse anjo
certo? Ou mesmo um apóstolo pregasse um evangelho diferente, o que é que Paulo vai dizer? Seja maldito. Irmãos, esse critério está ausente na igreja de Cristo hoje em dia. Esse critério pela pureza na doutrina, esse critério pela pureza do culto. Olha, a palavra liturgia é uma palavra que ela vem a ideia de você, de alguém que presta um serviço a Deus, de alguém que trabalha para Deus. Vocês vão em muitos lugares aí, não é mal a liturgia, é ordem do culto, não é? Não é mais liturgia. As pessoas não têm, elas sobem à igreja e na cabecinha delas, elas não vão para trabalhar para Deus. Se perderam isso. As pessoas perderam a ideia de fazer liturgia, de que o culto é um trabalho para Deus. Não tem mais isso. Culto é um momento de entretenimento. Eu me recordo que a semana passada eu saí com os irmãos lá de Prazeres para evangelizar, não é? Porque como eu estava falando para alguns irmãos aqui em Arthur, não é? O Senhor Deus não me concedeu o carro na vida, então toda vez que eu venho aqui para Arthur tem uma demanda financeira, então infelizmente eu não posso estar aqui com os irmãos no evangelismo. Mas eu saio com os irmãos para evangelizar lá em Prazeres, e a gente está adotando agora a seguinte prática: a gente aborda as pessoas, leva lá um estudo de 6 folhas, e entrega o estudo à pessoa e pergunta: você quer o estudo na sua casa? Se a pessoa disser que quer, a gente vai. A gente começou a fazer um estudo bíblico na casa de uma senhora. Sexta-feira passada foi o primeiro estudo bíblico. Aí quando eu estava com o presbítero Jário, né, entregando e perguntando se as pessoas queriam estudo bíblico aqui, eu até sugiro para o presbítero fazer isso aqui, entendeu? Abordasse para perguntar: você quer estudo bíblico? Foi assim que Deus trouxe Jário para a igreja? Não foi? Então, chegando lá, a senhora me fez uma pergunta bem curiosa. Ela disse: onde é que fica a igreja? Aqui? Aí eu disse: a igreja fica ali, deu o endereço, tudinho direitinho, lá em Prazeres. Aí ela disse: domingo, como é o culto? Lá. É o culto da família? Aí eu já matei a charada. Veja só, uma ímpia que estava tomando cachaça lá com o pessoal. Ela olha para mim e diz: o culto no domingo é o culto da família? Eu falei: não, senhora, é culto solene. Mas preste atenção. Uma ímpia que estava tomando cachaça com o pessoal lá, para com um copo de cerveja na mão. Aí diz: lá o domingo é o culto da família? Aí você pergunta: qual a razão de culto de família? De onde é que ela está tendo essa ideia? O que é que acontece nesses cultos de família no domingo à noite? Entende, irmãos? Não é? É a festa, né? É a festa. Lá perto de casa mesmo tem uma igreja, né? Que no domingo, né, eles botam cartazes na frente, não sei o que e tal. Aí eu fico assim só olhando, sabe? E a gente precisa, irmão, ter a graça de Deus, de compreender e de ficar firme na palavra. Se vier um anjo, se vier um apóstolo, se vier quem quer que seja e diga: ó, altere isso aqui, altere isso aqui. Olha, há muitos anos atrás, eu tive uma experiência, alguns irmãos têm discernimento disso, e há muitos anos atrás eu nem sonhava com Evânia. Eu morava em Caruaru, não tinha ido para seminário, mas eu gostava já de estudar. E uma determinada pessoa me chamou para dar umas aulinhas lá no semináriozinho, pequenininho. Eu fui dar aula lá. E alguns irmãos começaram a crer na bendita verdade reformada. E eu me recordo que o pastor presidente lá da denominação que tinha a igreja, que tinha o semináriozinho lá, ele chegou e ele pediu uma reunião comigo e com alguns irmãos que estavam crendo na doutrina reformada. E eu me recordo perfeitamente o que ele disse. Primeiro, na época eu não conhecia o presbítero Ricardo, né? Se eu conhecesse, ele dizia: ó, da escola de Ricardo. Ele começou contando uma história. E ele dizendo da seguinte forma: olha, imagine aqui o seguinte, imagine duas crianças, uma criança pobre e uma criança rica. A criança rica lá está com seus brinquedos.
e a criança rica leva os seus brinquedos para a criança pobre. A criança pobre não vai querer os brinquedos da criança rica? Não vai? Aí todo mundo que estava comigo, vai, né? Eu fiquei calado porque eu fiquei tentando entender onde é que ele queria ir, né? Aí o pessoal, vai. Aí ele continuou. É correto o pai da criança rica permitir que se leve os brinquedos para a criança pobre para gerar problema? Não é. E eu comigo, né? O que ele quer dizer com isso? Aí ele se virou para mim e disse, olha, tudo que está sendo ensinado aqui no seminário é verdade. Eu sei que é verdade. Só que as pessoas que fazem parte da nossa igreja aqui, elas não creem nisso. Então, a semelhança da criança com o brinquedo rico não pode ser dado para a criança com o brinquedo pobre, porque a criança com o brinquedo pobre, quando ele vê aquele brinquedo bom, ele não vai mais querer o brinquedo pobre e vai querer o brinquedo da criança rica. Ou seja, se aquilo começasse a ser pregado dentro lá do seminário e se estendesse para a igreja que ele fazia parte, as pessoas não queriam mais ouvir aquilo e iriam querer ouvir agora a palavra de Deus. Eu ouvi isso. Entende, irmãos? A gente sabe, irmãos, aí, desses cabas grandão aí, ele é ricão, não é? Que o pessoal tem comentário, os comentários reformados em casa, tem teologia reformada em casa. Eles sabem da verdade de Deus, mas eles não ensinam a verdade de Deus. Eles mantêm o povo no cabresto, sabe por quê? Porque enquanto o povo estiver no cabresto, enquanto o povo estiver comendo palha, o falso evangelho, sabe? Enquanto aquelas pessoas estiverem sendo movimentadas por movimento, por essas coisas, por festa, cada dia é uma roupa diferente, né? É verde, é azul, não sei o quê, e aquilo se movimenta, sabe? E as pessoas são colocadas e presas. Então, irmão, o que a Escritura está dizendo, irmão? Mas é que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregar o evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Aí eu chamo, irmão, a atenção nossa, a atenção de vocês, irmão, para que nós tenhamos coragem. Para que a gente tenha coragem, irmãos, quando a gente ouvir, quando a gente vê um irmãozinho professando erro, porque eu digo o seguinte, há muitas pessoas nesses lugares aí, irmãos, que nasceram de novo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas que só fizeram nascer de novo. Estão há anos tomando leite falsificado. Estão há anos crendo no falso evangelho. E às vezes, irmão, Deus coloca essas pessoas na tua frente e você não tem tido a coragem de confrontar e dizer, do jeito que você está crendo, irmão, isso não é verdade de Deus, isso não é o verdadeiro evangelho, isso ultrapassou em muito a palavra de Deus. Então nós precisamos ter essa coragem de chamar essas pessoas ao arrependimento. Nós precisamos sim, irmãos. Às vezes você diz, eu não quero me comprometer. Aí vem com aquelas ideias, né? Cada um tem sua verdade. Não existe, irmão, cada um tem sua verdade. Só há uma verdade. Só há um evangelho. Entende isso? Você vê lá Judas. Eu preguei em prazeres sobre Judas. Judas 1:17. Não é? Ao 25. Judas diz, compadecei, arrebatai-os do fogo. Irmãos seus que vocês sabem, nós esse cara recebeu Cristo, mas ele está na heresia, e você vê lá o irmão e você não se compadece dele, você não arrebata ele do fogo, você não confronta ele. Mas veja, irmãos, aqui a preocupação de Paulo com a pureza do evangelho. Sabe, irmãos, o que é que mais me apaixona quando eu estudo a história da igreja? É a paixão que esses homens daqui têm pela verdade de Deus. Quando os apóstolos morreram, quem ficou no lugar dos apóstolos foram os pais apostólicos. O amor que eles tinham pela verdade de Deus, com perseguição, com heresia e com tudo. Quem ficou, quando os pais apostólicos morreram, que os tempos passaram, ficou no lugar deles os pais apologistas. Homens que defendiam a fé, homens que batalhavam pela fé. Quando o período dos pais apologistas passaram, entrou o período dos pais teólogos, dos grandes concílios da igreja.
um Santo Agostinho da vida, um Irineu da vida, um Ambrósio da vida. Homem, sabe? O Irineu, ele era desse tamanhozinho aqui, ó. Era Irineu contra o mundo, Atanásio contra o mundo. Homens que amavam a doutrina. Sabe, irmão? E que se não fossem esses homens, se Deus não tivesse levantado esses homens, sabe? Onde é que nós estaríamos? Como é que nós saberíamos? Eu conversando com o irmão, não é? E eu disse, meu irmão, para um pouquinho. O que você crê, meu irmão? Eu faço uma pergunta a você. O que você crê, os apóstolos criam? Você pode me provar isso na história da igreja? Você pode me provar que o que você crê, o que você ouve na igreja, era o que os apóstolos pregavam? Era o que os pais apostólicos pregavam? Era o que os reformadores pregavam? Ou o que você está dizendo surgiu há 50 anos atrás? Eu tive outra experiência quando eu morava em Caruaru. Eu sempre tive vontade de fazer teologia, mas na época não tinha condição. Então, apareceu um semináriozinho lá em Caruaru. Eu só estudava na quarta-feira, que era o que eu podia pagar. Eu só podia pagar por uma aula, um dia de aula, na quarta-feira. E eu me recordo, o professor estava dando lá a história das heresias. Não é? E ele está dizendo, olha, muito daquilo que é dito hoje não é novidade. A história da igreja apresenta o embrião da heresia lá atrás. Aí começou, né, a fazer paralelos. Aí ele falou lá sobre a crença, não é, de os montanistas. Que o cara saía profetizando o fim do mundo, falando língua estranha e outro. Quem é o correspondente hoje em dia? É a sala toda ficou calada. Aí você olha assim e você diz, meu irmão, o que eu creio foi condenado como heresia lá atrás. Foi sim. O arminianismo foi condenado como heresia no sino de Dort. O pelagianismo foi condenado como heresia lá atrás. O arianismo, que nega que Jesus é Deus, foi condenado como heresia lá atrás. E hoje você tem pessoas que não sabem disso na cabecinha delas, sabe? Quando elas são confrontadas, quando a verdade é mostrada, elas dizem, quer dizer que o que eu creio é heresia? É. O que eu creio não é o cristianismo verdadeiro? É. O que eu creio ultrapassou em muito a doutrina dos apóstolos? É. E o que é que eu vou fazer agora? Volta. Renega isso, volta, sai da operação do erro. Agora você já imaginou, meu irmão? Se você chega para essa pessoa, depois de mostrar tudo isso, e essa pessoa olha para você e diz, e o que é que eu vou fazer agora, irmão? Aí você diz para ela, não, irmão, não tem bronca não, pode ficar lá. Aí eu te pergunto, Paulo faria isso? Os pais apologistas faziam isso? Os pais apostólicos fariam isso? Os pais teólogos fariam isso? Os reformadores fariam isso? Leia o sino de Dort. Foi feito isso? Leia sobre os 121 teólogos da Assembleia de Westminster. Fizeram isso? Não, irmão, não fizeram não. Não fizeram não. Então, irmãos, a pregação apostólica, a pregação que não é apostólica é maldita. E por fim, irmãos, terceira exortação que Paulo vai dar é que o pregador verdadeiro sabe a quem quer agradar. Veja o que diz o verso 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Tem muito pastor hoje em dia, né? Até pastor reformado, né? Preocupado com o salário, preocupado com o bem-estar, preocupado em ser quisto, bem quisto na denominação, preocupado em ser bem quisto em outras igrejas para receber convite para pregar, sabe? Ele começa a fazer um meio termo. Sabe como é o meio termo? Sabe como é que é? Estou me equilibrando aqui, ó. E foi daí, irmão, que surgiu essa conversa, sabe? Ó, nas coisas principais, a gente anda junto. Não, isso aqui é besteira, isso aqui é secundário. Não, isso aqui é pior do que secundário, isso aqui é terciário.
Sabe, isso aqui é, cada um tem a sua verdade. Sabe como é que é? Olha o que Paulo vai dizer aqui, irmãos. Porventura procuro eu agradar agora o favor de homens ou de Deus? A mesma coisa é posta para você. A quem você está procurando agradar? A quem eu estou procurando agradar? Quando eu deixo de confrontar alguém, quando eu deixo de chamar alguém ao arrependimento, quando eu deixo de mostrar a palavra de Deus, quando eu deixo de mostrar a verdade, sabe? Quando eu deixo de mostrar um fato histórico que vai trazer luz para aquela pessoa, quando eu deixo de fazer o que eu devo de fazer, quando eu deixo de fazer o que eu deveria fazer, sabe? Por causa de A, B e C. Então a pergunta é, a quem você procura agradar? A quem você procura agradar? E o pior, irmãos, que Paulo vai dizer, né? Que se ele agradasse ainda a homens, ele não seria servo de Cristo. Se ele agradasse homens, ele não é servo de Cristo. Então observa aqui. A gente está diante, irmão, de declarações, sabe, sérias da palavra de Deus. De declarações sérias do apóstolo. E que muita gente olha, não, mas peraí, Paulo, não é para tanto não. É sim, irmão, para tanto. É sim para tanto. Hoje a gente sobe a casa de Deus para escutar a palavra de Deus, o Evangelho. Mas nesse exato momento, irmãos nossos, por quem Cristo morreu, eu creio nisso, por quem Cristo morreu, estão em igrejas heréticas, sendo alimentados com leite falsificado, não crescem na graça e no conhecimento, e o pior, viu? Dizimam para financiar toda uma máquina da operação do erro. E esse irmão poderia ser confrontado com você. Você poderia dizer, meu irmão, o que você crê no Evangelho, irmão, isso não é culto, isso é um show. Irmão, essa doutrina ultrapassou em muito. Irmão, o teu pastor sabe a verdade, sabe por que é que ele não prega a verdade? É porque se ele pregar a verdade, o pessoal sai da igreja. Então a pergunta é, a quem está querendo se agradar? Se Paulo tivesse aqui, irmãos, sabe, pensado e dito, sabe uma coisa? O pessoal está vindo aí de Jerusalém, sabe, circuncidar. Deus mandou Abraão fazer isso, sabe? Olha, eu não vou criar problema com isso não. Não tem nenhuma determinação oficial da igreja, sabe? Eu não vou criar problema não. Não, irmão, Paulo foi incisivo. Paulo foi cirúrgico. Cirurgia de laser, viu? Paulo foi cirúrgico, não laser. Incisivo. Não, é outro evangelho. E eu não vou procurar agradar ninguém. E você, se você continuar lendo o verso 2, irmão, se você continuar lendo o capítulo 2, certo? Você vai ver o seguinte, no capítulo 2, vejam aí. O verso 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Pedro, viu? Paulo confrontou Pedro, que era uma das colunas da igreja, porque ele tinha se tornado repreensível. Porque no primeiro momento ele estava lá com os gentios, comendo. Quando ele viu que o pessoal estava chegando em Jerusalém, ele se levantou. Aí Paulo repreende ele. Olha, uma lógica humana, né? Alguém poderia dizer, mas Pedro, por que tu fizesse isso, Pedro? Desculpa, Paulo. Paulo, tu está chegando agora, Paulo. Tu tem a fama de ter perseguido, matado o crente, Paulo. Paulo, o homem é a coluna da igreja, Paulo. O homem andou com Jesus, Paulo. O homem viu Jesus, Paulo. Paulo, o homem faz parte do ciclo íntimo do Senhor Jesus. Tu está doido, Paulo? Paulo confrontou, irmão. Aí hoje em dia,
um comedor de feijão tão insignificante quanto eu, que não é um Paulo da vida, que não é um Pedro da vida, a gente não chama arrependimento. Será que a gente está agindo de forma correta, irmãos? Será que estamos agindo de forma correta? Então, irmãos, tenhamos isso em mente. Tenhamos isso em mente. Então, irmãos, fazendo uma síntese do nosso sermão de hoje. Primeira coisa, não tem, irmão, doutrina mais importante do que outra. Toda doutrina da Escritura é importante. Se a revelação de Deus é importante. Tenhamos cuidado. Tenha cuidado com o que você escuta. Eu sou chato disso. Tenha cuidado com o que você escuta. Tenha cuidado com o que você vê. Tenha cuidado com o que você lê. Entende? Tenha cuidado. Tenha cuidado. A diferença, irmão, a diferença, sabe, do veneno, sabe, que pode matar, o que pode não matar é a quantidade. Tenha cuidado. Sabe, irmão? Outra coisa, conhece lá no teu trabalho, ou seja onde for, pessoas que estão mergulhadas no meio, que querem conhecer a verdade, irmão, veja isso como uma oportunidade dada por Deus a você. Obedeça o comando de Judas. Se compadeça, arrebate-o, tire ele do fogo. Agora, irmão, por Jesus Cristo, não faça aquilo não, tá? Ô irmão, essa tua é mal assombrada, essa tua igreja, procura uma igreja evangélica mais perto de sua casa. Não faça isso não, isso é vazio. Isso não comunica nada. Isso é o tipo de fala que não condiz com a realidade dos fatos. Você tem que indicar para ele o local onde ele deve ir. Você tem que indicar para ele o que ele deve ler, o que ele deve ouvir. Entendeu, irmão? Porque na maioria das vezes é alguém que nasceu de novo, mas está perdido. É uma criança que foi abandonada no meio do matagal, chorando, perdida. E você tem que ir lá e trazer e colocar no devido lugar. Aqui, irmão, aqui para tu crescer na graça e no conhecimento. Ouve isso aqui, escuta isso aqui, lê isso aqui, vai para essa igreja aqui para tu crescer, irmão. Entende? Ah, mas se eu fizer isso, as pessoas não vão gostar de mim. Então é a pergunta que Paulo vai fazer. Você quer agradar quem? Você é servo de quem? Então, irmão, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça e que a gente tenha coragem. Que é o que está faltando para muita gente hoje em dia. Que o Senhor preserve nossos ouvidos para o Santo Evangelho. A Ele seja glória, como era no princípio, é agora e será para sempre. Amém, irmão. Amém. Vamos para a bendita Eucaristia, Mateus 26. Mateus 26. A Escritura diz o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar, irmão. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te rogar em nome do Senhor Jesus, que tu, ó Pai, reviste os elementos que os teus santos vão pegar de sacramentalidade, que eles recebam Cristo espiritualmente no pão e no vinho. Que a bendita Eucaristia não seja bem de condenação e de graça para o teu povo, ó Deus. Por isso te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Presbítero. A Escritura diz, irmãos, que o Senhor ele parte o pão, isto é o meu corpo. Os irmãos sabem, né, como nós consideramos várias e várias vezes, que o pão não se transformou em carne, e nem a carne está misturada com o pão,
Como também, irmão, não é um simples memorial. Não é? Nós aprendemos isso. Não é um simples memorial. Cristo está espiritualmente no pão e no vinho. Não é? O texto de João 6 vai dizer isso, irmão, que nós comemos a carne do Senhor e bebemos o seu sangue. E isso é feito, irmão, por ocasião da bendita Eucaristia. Então eu quero passar o pão da Eucaristia aos eleitos de Deus, o nome do presbítero Ricardo, e nós vamos cantar, irmãos, o Salmo 115. Da mesma sorte que o Senhor também partiu o pão, ele também pega o vinho e diz: temos o sangue derramado em favor de muitos. Como sempre nós consideramos, irmãos, na instituição da bendita Eucaristia, nós temos já a doutrina da expiação, irmão, limitada. Cristo morreu pelo seu povo, Cristo morreu pelos homens que o Pai deu ao Senhor Jesus. Então, irmão, ó, um exemplo simples que é ultrapassar o Evangelho. Todas as vezes que alguém diz: ah, Cristo morreu pelo mundo, ele ultrapassou a simplicidade do Evangelho. Ele adulterou aquilo que Cristo disse. Entendeu, irmão? Quando você, lá em Prazeres, nas quartas-feiras, né, a gente está estudando o livro de Êxodo, então a gente está estudando agora a questão dos sacerdócios. Até a irmã Cristiana mandou uma pergunta, né, que eu respondi para ela. E quarta-feira passada mesmo, nós vimos, né, a gente está estudando sobre as roupas do sacerdote. A éfode, os dois mantos. Mas é interessante que na éfode, que era uma espécie de um avental, que é mais ou menos até aqui, perto da cintura, você tinha duas pedras de engaste aqui,
onde tinha os 6 nomes da tribo de Israel aqui e aqui. Você tinha um peitoral aqui com 12 pedras, cada um gravada com o nome das 12 tribos. E você também tinha uma espécie de bolso onde ficava o urim e o tumim. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, com o sangue de touros pela sua família e o sangue do bode pelo povo, e que ele chegava lá no Santo dos Santos, lá com o incensário, e ele aspergia o sangue da aliança em cima da tampa do propiciatório, certo? Aquele sangue da aliança que ele estava aspergindo ali, que era o sangue do bode que tinha sido morto, entendeu? Aquele sangue era somente por aquelas 12 tribos que eles estavam representando. Quando Cristo entra no Santo dos Santos, no novo tabernáculo celestial, como diz lá em Hebreus 9, que ele entra com seu sangue, já que Cristo é a oferta e o ofertante, ele é o sacrifício e o sumo sacerdote, ele entra com o sangue, o seu sangue, e asperge em cima lá da tampa lá do propiciatório, entendeu? E sabe por que ele asperge aquele sangue? Pelos homens que o Pai deu a ele. E por ocasião da instituição da Eucaristia, ele falou isso. Isto é meu sangue derramado em favor de muitos. Então a pergunta é, uma simples declaração dessa, Cristo morreu pela humanidade, por todo homem, não é ultrapassar a simplicidade do Evangelho? É sim. Não é ultrapassar o ensino claro das Escrituras, que quando Cristo se identifica como sumo sacerdote, quando Cristo diz, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste do mundo, eram teus e eles têm guardado a tua palavra, não rogo somente por estes, mas por todos aqueles que haverão de crer em mim. Se eu disser o contrário, eu não estou ultrapassando a simplicidade do Evangelho? Estou, irmão. Estou. Mas o problema, irmãos, é que a nossa geração de crentes reformados, sabe, para querer estar bem na finta, a gente tem tido uma postura totalmente equivocada dos nossos irmãos no passado. Quando a heresia arminiana surgiu na Holanda, através de Jacó Armínio e dos remonstrantes, né? Que produz remonstrantes, é o documento que os seus alunos produziram, o sino de Dort se posicionou. Hoje em dia, né? Se chama para comer um churrasco, todo mundo junto. Passar ouvindo a Eucaristia para os eleitos de Deus através do presbítero Ricardo. Vamos cantar, irmãos, Salmo 104. Maravilhoso.
Algum eleito de Deus deixou de pegar o pão eucarístico? Tomai e comei. Isto é meu corpo que fora dado por vós. Algum eleito de Deus deixou de pegar o vinho eucarístico? Tomai e bebei. Isto é meu sangue que fora derramado por vós. Irmão, vamos colocar de pé? Vamos cantar. Então se verá. Vestal Glória, nossa litânia final, página 16. O Glória. Página 16 das litânias. Todos juntos, irmãos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, por vós damos graças, por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Nossa fé comum, irmãos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos.
creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Pai, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor decretou, Pai, que nós devêssemos subir à tua casa, ó Pai, para te adorar em espírito e verdade, para fazer liturgia a ti, ó Deus, para sermos exortados, Pai, a batalharmos diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos, para termos discernimento, ó Deus, que qualquer pregação que ultrapasse aquilo que a tua palavra diz, teu santo evangelho é anátema, que a gente tenha cuidado, ó Deus, porque às vezes o erro vem de forma sutil, o erro vem, ó Pai, com forma de sofisma, com elementos de verdade misturada com elementos de erro. Que o Senhor nos dê graça, ó Deus, e que nos dê coragem, para que a gente tenha como preocupação última te agradar e não agradar a homens. Que o Senhor abençoe teus santos, ó Pai, que o Senhor nos capacite, nos qualifique, ó Deus, para chamarmos ao arrependimento, para arrebatarmos do fogo da dúvida aqueles que estão, ó Pai, contaminados pelo falso evangelho. Tem misericórdia, Deus, dos teus santos. Protege, Pai, a tua igreja aqui, ó Deus, em Arthur. Protege a tua igreja em Prazeres. Protege a tua igreja lá em Camaragibe, Pai. Tem misericórdia, Pai, de nós, ó Deus. Nós somos um pequeno rebanho, ó Pai. Pequeno em número. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus. Eu também quero te rogar, Pai, por alguns dos teus filhos, ó Deus. Questão de saúde, Pai. Te apresento, Pai, a tua serva irmã Osani, Gilson, Pai, o Senhor tenha misericórdia. A tua serva irmã Solange, que fez a cirurgia, ó Deus, na tireoide, ó Pai, que o Senhor esteja recuperando ela por completo. Quero também te apresentar, Pai, teu servo Jonas, ó Deus, que estava vindo à igreja e passou mal e teve que retornar para a sua casa. Que roga, Pai, que não seja nada, Pai, que tenha sido simplesmente um mal-estar que o teu servo teve. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, do teu servo. Também, ó Pai, de Guilherme, Pai, tanto o Guilherme de Jonas quanto o Guilherme de Érico, ó Deus. Os dois são cordeirinhos, ó Pai, estavam doentes. Tem misericórdia também, Pai, da tua serva Zélia. Ajuda a tua serva, ó Pai, nas suas lutas diárias, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia dela, ó Deus, toda a tua vontade, que o Senhor abra a porta de trabalho para ela, ó Pai. Que ela precisa, ó Deus, sustentar o seu filho. Que o Senhor tenha misericórdia dela, ó Deus. Que o Senhor abençoe, ó Deus, os teus servos que completaram o ano, Pai, essa semana, Pai, e houve já a confraternização, que o Senhor derrame tua graça sobre eles. Eu também te rogo, Deus, pela minha esposa, Pai, que está com essa dor na coluna, também tem a questão da desbiose dela, que o Senhor tenha misericórdia dela. Como também, Pai, o Senhor tem misericórdia de mim, ó Pai, eu vou fazer os exames, Deus, para fazer a cirurgia. Que o Senhor, Pai, me ajude, ó Deus, que o Senhor me guie, ó Pai, para que o melhor seja feito, Pai. Eu também quero te rogar, Pai, quero te apresentar, ó Deus, a tua serva, Pai, lá de Prazeres, a tua serva, irmã Noêmia, a tua serva, irmã Lourdes. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, do Éder, da Ariadna, ó Deus. Tem misericórdia também, Pai, de Gabriel, Pai, do presbítero Jairo, que estava doente. Tem misericórdia também, Pai, de Guilherme, ó Deus. Tem misericórdia daquele jovem, Pai. Centraliza a cabeça daquele jovem, ó Deus. Tem misericórdia também, Pai, dos adolescentes, ó Pai, lá de Camaragibe, da tua serva irmã Maria Barros, do teu servo pastor Marcos, ó Deus, que está nessa peleja, ó Pai, com as vidas do seu coração, ó Deus, esse tratamento que é longo, Pai, para desobstruir, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dele. Que o Senhor tenha misericórdia da tua serva Graça, ó Pai, que o Senhor recupere a tua serva. Que o Senhor tenha misericórdia da tua serva irmã Zene, que é viúva, Deus, perdeu o marido, Pai, agora há pouco, o marido, o esposo já foi promovido para a glória, agora faz parte da igreja triunfante, mas mesmo na sabedora, Pai, de onde o esposo está, mas tem, Pai, a falta, tem o fato, Pai, que ela, Pai, já está ficando uma senhora, Deus, já tem uma certa idade, e tem que trabalhar para ter o pão de cada dia, e está só. Que o Senhor tenha misericórdia dela, Pai, que o Senhor permita, Pai, que a igreja, Pai, cumpra aquilo que a Escritura diz. Quer ter um olhar diferenciado, ó Deus, para com as viúvas, para com os órfãos, as mulheres também, ó Pai, que não têm esposo.
que estão na tua casa, Deus, que a igreja tenha um olhar diferenciado, Pai. Um olhar diferenciado, Pai, com as crianças, os adolescentes, pré-adolescentes, que precisam, Pai, serem protegidos, ó Deus, contra o mal. Que o Senhor dê responsabilidade pactual a todo pai e toda mãe para proteger sua casa, principalmente aos homens, para proteger seus lares da operação do erro. O erro não pode entrar dentro da casa, muito menos dentro da igreja. Que o Senhor, Pai, abençoe teu servo Jailton, Pai, que estava doente. Que o Senhor, Pai, derrame tua graça sobre ele, Pai. Teu servo, Deus, está vindo para a tua igreja agora. É um bebê na fé, recém-convertido, é um bebê na fé. Ainda está se alimentando de leite primordial materno mesmo na fé. Que o Senhor proteja teu servo, Pai, para que ele não se desvie, para que ele não seja contaminado por erro. Abençoa para a tua igreja, Deus. Protege os teus santos, ó Pai. Também eu quero te rogar, Pai, pelo trabalho, Pai, que o teu servo Márcio, que é congregado lá de Prazeres, começou lá no Cordeiro, com o pessoal, ó Pai, para pregar a doutrina reformada, se for da tua vontade. Em breve teremos, quem sabe, um ponto de pregação e uma congregação lá no Cordeiro, realizando, Pai, um sonho que eu tenho antigo, Pai, que é uma congregação no Grande Recife, no Recife Norte. Também que o Senhor possa, Pai, pela tua vontade, Deus, restabelecer o ponto de pregação lá em Garaçu, já que o teu servo Roberto já está na casa nova lá. Faz a tua obra, Pai. Ser glorificado, Deus. Nós somos pobres, ó Pai, que não tem condição econômica para muita coisa, mas naquilo que a gente tem, ó Pai, que a gente possa estar sabendo usar com sabedoria, ó Deus, e discernimento. Dá discernimento aos teus santos, ó Deus. Eu também te rogo, Pai, que tu leves-nos para casa em paz. Eu te rogo, ó Deus, que tu nos proteja dessa semana que começou. Que o Senhor livre, o Pai, do nosso caminho, ó Deus. Que o Senhor não permita que venha ao nosso caminho ímpio um malfeitor, Pai. Que o Senhor afaste, Pai, do nosso caminho o adúltero, o homem mau. Que o Senhor proteja, Pai, as nossas casas. Que o Senhor proteja nossos animais, porque a Escritura diz que o justo se preocupa com a vida dos seus animais. Protege-nos, ó Deus, enquanto nós estivermos dormindo, Pai. A Escritura, irmãos, em Mateus 6, a partir do verso 9, ela diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A Escritura diz que o povo de Deus tem que ser abençoado da seguinte forma: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz, meu irmão. E o envio eleitos, ide em paz, lembrai-vos dos pobres. Que o Deus do Pai seja convosco. Amém, irmãos. Interessante, irmãos, poder sentar santos de Deus. Interessante que o envio, né? Esse envio que toda vez nós recitamos, não é? Pedro,